Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Está no ar o episódio 27 do podcast Movendo-se. E que prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Eu queria agradecer no último episódio, quem pôde acompanhar o último episódio, o episódio 26 foi com o Diego Cidade. Eu comentei que o podcast Movendo-se tem uma audiência fora do país também, o que é muito maneiro, muito legal. E eu pedi para que as pessoas que eram audiência do podcast Movendo-se fora do país dessem algum sinal de vida. E eu recebi sinais de vida, fiquei muito feliz. Recebi sinal de vida da Renata, que mora hoje em Lisboa, lá em Portugal, e que tem ouvido também o podcast Movendo-se. Renata, super obrigado, viu? De verdade pela tua audiência. Compartilha aí com nossos irmãos portugueses. E ouvi também do sinal de vida do Leandro, que hoje está morando no Brasileiro, que hoje está morando em Tampa, na Flórida. Leandrão, super obrigado também, viu, irmão, pela tua audiência aí, por curtir os conteúdos do podcast Movendo-se. Espero que você continue nessa pegada aí também. E o seguinte, tenho aqui hoje uma convidada ilustre. Eu tenho falado, para quem acompanha já o podcast Movendo-se há um certo tempo, eu tenho falado aqui em vários conteúdos que a gente conversa com vários convidados, eu tenho falado sobre um aspecto que para mim é fundamental em todo o processo de gestão de carreira, de mudança, em tudo que a gente faz na nossa vida, que é autoconhecimento, autoconsciência. Inclusive, para quem conhece um pouco, estuda um pouco sobre inteligência emocional, sabe que a autoconsciência é o primeiro pilar fundamental de inteligência emocional, para você conseguir desenvolver essa competência e trazer, de repente, alguém para falar sobre isso comigo. E escolher uma pessoa muito especialista nesse assunto, que inclusive é colega de podcast, ela tem um podcast, que é a Regina Gianetti. Então ouçam aí o que eu conversei com a Regina sobre esse assunto e confiram as dicas até o final. Aperta o play, bora ouvir. Muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se. Eu queria agradecer muito a convidada que eu tenho hoje, que é uma convidada muito especial, Regina Gianetti. Gianetti, tô pronunciando certo o seu sobrenome, né, Regina? Oi, Éder, oi, todo mundo. Tá sim, quer dizer, meus pais me ensinaram a pronunciar meu nome Gianetti, tá? E a vida... Gianetti, com E fechado, a vida toda. Eu falei meu nome Gianetti e as pessoas não entendiam e acabavam falando Gianetti. Até que teve um momento em que eu mesma assumi o Gianetti. Então tá tudo certo, pode me chamar assim. Tá tudo certo. Você atende das duas formas, né? Sim. Já fui adestrada para atender das duas formas. Ótimo. Regina, muito obrigado, viu, por aceitar esse convite, por esse bate-papo aqui no podcast Movendo-se, que é um podcast democrático, que fala sobre carreira, mundo do trabalho. E eu escolhi você para a gente falar de um tema muito falado já aqui no podcast, mas de maneira superficial, que é autoconhecimento, autoconsciência. Como isso é importante, como isso impacta nas nossas escolhas de carreira, nas nossas vidas profissionais como um todo. E você, como especialista no assunto, vai ser um prazer trocar essa ideia aqui com você. É um prazer, é uma honra estar aqui também e poder compartilhar com vocês. Joia. Mas, Regina, para começar, se apresenta para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você e aí a gente engrena nesse bate-papo. Eu sou a filha mais velha do Renato e da Zane, nascida em 10 de dezembro de 1963. Eu nasci, no dia que eu nasci, nesse dia se comemora a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é uma data muito especial, muito significativa. Primeiro, eu gosto muito da data do meu aniversário, acho bonito, 10 de dezembro. E eu gostei também muito de descobrir que a Declaração dos Direitos Humanos nasceu também nesse dia. E isso tem muito a ver comigo, sabe? Então, Bom, eu sou então uma sagitariana, uma pessoa muito idealista, venho me dedicando à minha expansão de consciência já há algum tempo. Eu diria que, ao entrar na vida adulta, eu me vi uma pessoa muito questionadora, muito buscadora, procurando entender a vida, entender a mim mesma e o sentido de tudo isso. E isso, claro, que me conduziu para as minhas escolhas
né, tudo aquilo que eu acabei fazendo, tenho feito. Casada com o Tércio, há 28 anos, mãe do Pedro e do Daniel, 2 rapazes maravilhosos, 2 homens de bem, de quem eu me orgulho muito. E sou hoje a produtora do podcast Autoconsciente. Somos colegas de podcast nessa isso aí. podosfera. Tenho também um trabalho voltado justamente para essa questão da autoconsciência, né, e do autoconhecimento, que é o meu programa. Agora, Regina, você para chegar até esse estágio, né, de conseguir se aprofundar nesse tema e hoje conseguir apoiar as pessoas nesse processo de autogerenciamento, você também evidentemente passou por uma série de situações ao longo da tua trajetória profissional, ao longo da tua carreira. Você é jornalista, né? Sim, eu iniciei a carreira profissional como jornalista. Conta um pouco como é que foram os teus movendo-se aí ao longo da tua carreira. Eu acho que o primeiro movendo-se, eu acho que o primeiro movimento foi esse mesmo de escolher a carreira de jornalista. Com 18 anos, a gente, né, não sabe muito bem para onde ir, vai meio assim, que tateando, vai meio na intuição. Mas pessoas me diziam, né, no tempos de escola, meus colegas me diziam que eu tinha que fazer algo com comunicação, porque eu falava bem, porque eu escrevia bem, papapá. E eu achei que aquilo era coerente e acabei escolhendo, né, realmente seguir por esse caminho como jornalista. Eu gostava muito de exercitar o que eu acho que é o meu talento, que é entender sobre algo que me chamava a atenção, algo que me deixava curiosa, entender aquilo, organizar aquilo e passar para as pessoas. Acho que a minha vida toda eu sempre fiz esse exercício. E é algo que eu gosto muito de fazer. Então é o fio condutor assim da minha vida, né? Sempre eu fiz isso, sempre com assuntos diferentes, mas esse exercício é uma constante na minha vida. Maravilha. E daí então você começou a mergulhar um pouco mais nesse processo, primeiro que acho que de autoconhecimento, né? Você comentou que quando a gente chega na vida adulta a gente começa a ter um olhar diferente. Como é que foi esse seu encontro interno, né? Até você chegar num patamar de conseguir também apoiar os outros, né? Acho que primeiro você conseguiu entender um pouco melhor como é que você funcionava, para daí você conseguir suportar outras pessoas nesse processo de desenvolvimento. No início da minha carreira como jornalista, eu falava de coisas assim do mundo externo, né? Então eu gostava de tecnologia, em algum momento da minha vida eu comecei a falar de algo parecido com o que eu faço hoje. Já no final da minha carreira na Abril, eu saí da editora Abril como editora-chefe em 2001, e já naquela época eu estava começando a falar um pouco sobre autoconhecimento. Eu tinha lançado um portal grande chamado Portal do Alto Astral, e a gente falava de astrologia, de numerologia, porque eu havia herdado uma revista da Abril, havia assumido uma revista da Abril que era de astrologia. Então a gente seguiu por esse caminho e aí surgiu o portal para dar assim, uma abrangência maior para as pessoas. Então eu sempre tive muito interesse nessa área, sim. Né? Legal. Eu tive também, acho que assim, no começo, né, da vida da gente, né, o que é que a gente tem, de repente, como um caminho de autoconhecimento, ou como um caminho de entender a vida, é a religião. Né? Então, eu venho de uma família de religião espírita, fui educada numa escola católica, né, meus pais me colocaram ali porque queriam que eu tivesse uma educação com valores cristãos. E eu vinha um pouco por esse caminho da religião, tentar entender a vida, tentar entender a mim mesma, mas chegou um momento em que eu realmente expandi a minha busca para algo mais diversificado, né? Então, eu fui em busca realmente, eu fiz terapia, eu gostava muito de astrologia, eu cheguei a estudar um pouquinho isso, né, para fazer a revista Horóscopo da editora Abril na época, e sempre me mobilizou muito esse tema, e eu comecei a fazer leituras mais de cunho mais psicológico, né? Entendi. Então, assim, realmente comecei a fazer leituras e colocar em prática aquilo que eu aprendia, ou seja, é um processo que vai meio que, assim, no dia a dia, né, com descobertas, mas realmente um marco muito importante nessa minha história, e é algo mais recente, né? Porque
Eu acho que a minha vida toda realmente eu fui em busca de respostas, Sim. Busca daquilo que me trazia meu equilíbrio interior, né? A minha paz interior. E um marco muito importante nessa minha trajetória foi a descoberta da meditação, né? Do mindfulness. Uhum. Isso realmente foi muito importante, fez um sentido enorme para mim. Eu que sempre fugi de meditação, né? Eu tive muitos amigos e pessoas que me convidavam e tal, mas no momento em que eu senti que eu preciso me entender, né? Eu preciso botar uma ordem na minha cabeça. Eu fui em busca disso e acabei encontrando realmente uma ferramenta de autoconsciência muito poderosa. Muito legal, muito que legal. é olhar para si, né? Olhar para mim, olhar para os meus padrões mentais, olhar para como eu funciono, e isso para mim foi realmente muito marcante, muito revelador. Maravilhoso. Regina, a gente fala muito sobre processo de autoconhecimento e de que forma ele impacta não só a nossa vida como um todo, mas também a nossa carreira, a nossa vida profissional. Na tua experiência, na tua visão, nos teus estudos, como é que você faz essa avaliação em relação ao impacto na vida profissional, em relação a ter ou não um nível mais alto, mais baixo de autoconsciência? Olha, eu acho que é essencial. E você, né, a gente conversando inicialmente, né, antes de começar nos bastidores a gravar, né, a gente estava conversando sobre quanta insatisfação existe hoje, né, com a profissão, quantas pessoas estão buscando novos caminhos. Então, eu acho que a autoconsciência é fundamental como um norte, não é? A gente precisa reconhecer em nós mesmos, primeiramente, os nossos talentos. Então, no que a gente é bom. Isso, por incrível que pareça, nem todas as pessoas têm a clareza dos seus talentos. Não tem mesmo. Embora não seja difícil de reconhecer. E também um outro aspecto que eu acho que é fundamental. Quer dizer, é você reconhecer os seus talentos, no que você é bom, o que é que você faz com naturalidade e prazer. Então, eu aqui comecei já, né, reconhecendo o meu talento, que é esse de entender algo, organizar e transmitir isso de uma forma que faça sentido para as pessoas. Sim. Isso eu sempre fiz e eu reconheço como um dos meus talentos. E como eu te disse, né, deu sempre um norte para mim, eu sempre exercitei isso, onde quer que eu estivesse, não importando o que eu estivesse fazendo. Então, eu acho que reconhecer os seus talentos é um aspecto muito importante. E algo também muito importante é a gente se dirigir por aquilo que faz sentido, por aquilo que a gente sente que faz sentido para nós. Então aí entra muito a questão do sentir. Tá. Muitas pessoas, e até mesmo eu me vi nesse momento de o que é que eu vou fazer, no que é que eu vou trabalhar, isso lá com os meus 17 anos. Perfeito. E assim, se eu fosse pela cabeça, digamos assim, do meu pai, que claro, os pais querem sempre o melhor para nós, eles querem nos orientar. E a experiência do meu pai era a experiência de alguém que fez uma carreira brilhante num banco, começou servindo café, se aposentou como diretor. E então ele conhecia esse mundo e dizia, olha, né, faça um concurso do Banco do Brasil. Clássico, né? E eu até gostava de economia, eu sempre me interessei pelo aspecto humano da economia. Gosto, até hoje acompanho um pouco, eu acho que a economia é muito mais uma ciência humana do que exata. Então, de fato, eu fui até esse cursinho para o Banco do Brasil, mas na verdade eu não gostava daquilo, né? Eu não me via trabalhando com aquilo, não sentia no meu coração que aquilo fosse o meu caminho. Ainda assim eu fiz. E, por outro lado, prestei para comunicação, para jornalismo, que era onde eu sentia que eu tinha mais afinidade, que eu iria realmente usar meus talentos, porque eu reconhecia alguma facilidade de me comunicar e tal. E acabei me direcionando para essa área mesmo. E algo que é uma tônica também na minha vida é que eu sempre busquei ser muito verdadeira comigo. Sempre busquei fazer escolhas profissionais que eram boas para mim, que eu fosse gostar, que eu me sentisse à vontade. Eu nunca me forcei, eu nunca escolhi nada com dúvida. Será que eu vou gostar disso? Não, eu escolhi gostando. Eu escolhi ouvindo realmente esse meu lado do sentir, porque é a minha forma de me conduzir na vida. Eu sempre fui assim. Legal. Hoje, olhando para trás, assim, eu vejo que fiz muitas escolhas sempre coerentes com o que
eu realmente sentia que era o melhor, que eu iria gostar, entendendo que era uma experiência que talvez não fosse por aí, mas acabei, enfim, sempre fez sentido para mim. Então eu acho que esses 2 pontos, Éder, Legal. seguir, né, reconhecer o seu talento e seguir, né, se deixar levar por aquilo que você sente que é mais verdadeiro para você, foram realmente os meus... me deu o norte na minha vida. Então, Regina, tem muita gente ouvindo a gente agora. A gente estava comentando um pouco atrás sobre a dificuldade que muita gente tem de reconhecer os seus talentos ou de eventualmente até reconhecer os seus pontos de fraqueza. E certamente a gente está com algumas pessoas nos ouvindo agora que devem estar se perguntando: ok, acredito muito nisso, entendo que autoconhecimento e autoconsciência é super importante para a minha carreira, mas como é que eu começo, né? Como dar o primeiro passo? O que você tem de dica para quem não tem a menor ideia de como começar esse processo de autoconsciência? O que você traria de elementos aí básicos de dica para ajudar quem está ouvindo a gente? Olha, eu acho que o que poderia ser mais imediato, digamos assim, ou mais rapidamente implementável, né, seria o reconhecimento do talento, dos talentos, né, porque também a gente não tem um só talento. Legal. E aí, assim, talvez a pessoa possa se fazer essa pergunta: o que eu faço bem, né? O que eu faço com facilidade? Se a pessoa não reconhecer, ela pode perguntar, né, para pessoas que convivem, que conhecem bem. Então, por exemplo, lá atrás, na minha vida de estudante, de colegial, eu escutei muito o que os meus amigos me falavam. Escutei muito também o que algumas outras pessoas mais velhas me falavam sobre a minha facilidade de comunicação. Uhum. Entende? E isso foi muito marcante para mim, porque naquela época em que a gente está procurando escolher uma profissão, pensando num vestibular, numa carreira, você começa a pensar sobre tudo e ver, né, quais são as carreiras hoje mais em alta e etc. e tal. Passa tudo isso pela cabeça, mas isso digamos assim, fazia um sentido maior, né? Quando as pessoas me diziam: você tem que fazer comunicação, você fala bem, você escreve bem, eu acho que você devia fazer jornalismo, publicidade e tal. E eu reconheci isso em mim. Eu acho que então teve esse input de pessoas próximas, porque o que acontece? Às vezes o talento nosso é tão natural que a gente não reconhece como um talento. É verdade. Você faz certas coisas que a gente faz, são tão naturais, são tão fáceis, são tão ok, que você nem dá bola para aquilo, né? nem reconhece como um talento, mas as outras pessoas reconhecem como um talento. Então, eu acho que o primeiro passo realmente é procurar identificar, ter clareza sobre os seus talentos, e se não estiver claro para você, né, olhando para você, pergunte. Pergunte para as pessoas que convivem, porque elas vão dar vão dar a visão delas, a percepção delas. E eu acho que é algo muito importante de se levar em conta. Muito bom. O segundo ponto é realmente estar mais em contato com aquilo que a gente gosta. E aí eu acho que tem, digamos assim, um trabalho um pouco maior, um desafio maior, talvez. Não que seja um desafio, mas na falta de outra palavra, vamos usar desafio. Porque eu acho que hoje nós somos muito influenciados, né, por uma série de fatores que podem talvez encobrir isso que a gente sente que é verdadeiro para nós. Então, o primeiro mundo hoje tem muitas possibilidades, né? Quando eu escolhi minha carreira lá atrás, nos anos 80, a gente não tinha tantas opções assim. Não é? Era fácil escolher uma profissão, você comprava um caderno na banca de jornal lá, o guia abril de profissões e nossa, você lia aquilo, você tal coisa e tal, que bacana isso. Hoje a gente não tem, uma diversidade de possibilidades enorme. Exatamente, e a cada mês surge uma profissão nova, né? Exatamente, e profissões e possibilidades, porque hoje nós podemos fazer tanta coisa, hoje a facilidade em empreender é muito maior. Sim. Eu não pensava em empreender na minha juventude. Eu pensava em ter um emprego. E hoje você já tem muito mais possibilidades de escolhas. Você vai empreender, você quer ter um projeto, você quer fundar uma ONG, você quer ser youtuber, o que você quer? Você quer ser podcast? O que você quer fazer? Então eu acho que essa diversidade de escolhas
ela é até um pouco perturbadora, porque a pessoa, nossa, ela tem simplesmente um mundo, ela pode ser qualquer coisa, Sim, mas o que sim. que ela quer ser? Isso acaba gerando muita ansiedade também, né? Sim, gera muita ansiedade. Eu acho que também as ideias sobre, né, o que dá certo, o que não dá certo. Eu acho que hoje tem Claro que a gente quer ter êxito, né? A gente quer se dar bem, a gente quer ter sucesso, a gente quer se realizar numa profissão, mas existem também muitos conceitos hoje de... Enfim, a gente até se espelha um pouco em pessoas que fazem super sucesso e nas redes sociais. Eu vejo muita gente assim, de repente, eu vou ser youtuber, mas não porque aquilo sabe, porque aquilo de repente, tá, vou ser youtuber para falar o quê? Né, para dizer o quê? Que eu tenho para dizer para as pessoas? A pessoa, ela pensa numa forma, mas ela não pensa num conteúdo que ela tenha, ou que ela... Não é? Então, eu acho que tudo isso dá uma bagunçada na cabeça da gente, né? Então, de repente, as pessoas escolhem seus caminhos muito por... Né, recebem muitas influências externas que podem acabar desviando a atenção do que realmente importa, que é elas mesmas, o que elas gostam, o que elas gostariam de fazer, não é? Eu acho que Faz total sentido. Faz sentido. Então, a gente precisa aprender a se escutar, né? A gente precisa estar mais em contato conosco. E aí, né, eu volto a dizer, eu falo, a meditação, a descoberta do mindfulness foi muito marcante na minha vida, porque enfim, eu reconheci uma forma que eu pudesse transmitir para as pessoas, algo que eu pudesse ensinar para as pessoas e que as apoiasse a fazer algo que talvez desde o início eu já fizesse. Porque, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito conectada com o que eu sinto, né, com o meu mundo interior. E isso foi muito decisivo nas minhas escolhas, né? Eu sempre direcionei as minhas escolhas por aí. Eu estava falando agora pro meu filho, que meu filho veio compartilhar comigo uma questão profissional dele, né? Uma dúvida de que caminho. Então ele tem uma escolha que está posta para ele. E ele veio compartilhar comigo. E eu disse, olha, filho, legal. Eu sempre escutei, eu nunca pensei no resultado a atingir, a alcançar, mas eu sempre pensei naquilo que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer, eu gostaria de fazer. Como é que eu me sinto fazendo isso? Como é que eu me vejo fazendo isso? Isso é legal? Eu me sinto feliz? Eu me sinto realizada? Não é? Eu não penso no resultado. Nunca pensei no resultado. Eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Na verdade, não foi por aí. Eu sempre pensei mais no fazer do que na meta, no objetivo, no sucesso, ou o que quer que seja. Eu acho que isso é uma consequência, não é? Eu queria resgatar 2 pontos que você trouxe, Regina, que eu acho que são bem emblemáticos nesse tópico de autoconsciência e autoconhecimento, que o primeiro deles é como é que você começa a identificar talentos, por exemplo. Acho que a abordagem que você usou foi perfeita, e eu adicionaria um elemento interessante para quem já está, por exemplo, num determinado nível de carreira consolidado, etc. Olha para trás, eu costumo dar essa sugestão, olha para trás, né? Faz um retrospecto da tua trajetória profissional e tenta identificar quais foram aqueles momentos em que você foi mais feliz trabalhando, né? E que você esteve mais com paixão com aquilo que você fazia e, como consequência, também com uma alta performance, né? Tenta resgatar que momentos foram esses e o que você estava fazendo nesses momentos. Quais eram as atividades que você estava lidando naquele momento. Porque, eventualmente, ali pode ter uma resposta, né, em algo que realmente é aquilo que faz sentido para você, é aquilo que você faz bem, é aquilo que te dá prazer fazendo e também, como consequência, é aquilo que você tem uma entrega diferenciada, né? O nível de comprometimento, engajamento, ele acaba sendo diferente também, né? E o outro ponto que você trouxe, que eu acho que também é super interessante, você comentou que você ouvia muito dos teus colegas, das pessoas que estavam próximas a você, sobre alguns talentos que você tinha. E isso é uma dica assim, muito, muito boa, porque
eu também costumo dizer que a principal ferramenta, talvez uma das principais ferramentas de autoconsciência é feedback, né? É você ouvir dos outros sobre você, né? Tanto sejam talentos, sejam pontos que você ainda precisa desenvolver, mas a gente tem muita dificuldade em fazer uma leitura nossa, e quando a gente ouve do outro, né, a gente não tá fora do nosso corpo nos acompanhando o tempo inteiro, né, para saber como é que a gente tá. E quando você ouve de alguém, puxa, você é assim, você é assado, caramba, isso vai começando a fazer algum sentido na tua cabeça e começa a moldar um pouco efetivamente quais são os teus talentos, pontos de desenvolvimento, etc. E acho que vai ampliando esse processo de autoconsciência, né? Sem dúvida. Essa questão de olhar para trás é super importante. Realmente permite que a gente veja qual foi o elemento, o denominador comum de alguns momentos importantes, de quando a gente estava feliz, e quando se sentia realizado, e quando fazia algo que fluiu bem. Eu acho que isso é fundamental e pode dar uma pista realmente super valiosa. Eu, olhando para trás, eu vejo muito claramente isso, né? Como a minha vida toda eu exercitei esse talento do entender algo, do organizar e transmitir de uma forma que fizesse sentido, sem dúvida nenhuma. Olhar para trás dá assim, pistas valiosas, né? É verdade, é verdade. E pegando um gancho nisso, Regina, se você tivesse que hoje voltar no tempo e falar com aquela Regina que estava começando a carreira lá atrás, o que você falaria para você? Com toda a bagagem, experiência e autoconsciência que você tem hoje, o que você falaria para você no início da sua carreira? Eu diria para mim mesma, continue indo por aí, né? Porque eu não me arrependo de nenhuma escolha que eu fiz. Eu não me arrependo de nenhum dia que eu vivi. Mesmo quando as coisas não davam certo, entre aspas, eu vejo hoje, né, de onde eu estou e olhando para trás, eu vejo como tudo que eu vivi foi perfeito. Perfeito no sentido assim, de me trazer as oportunidades de crescimento, de me colocar nos lugares onde eu pude me desenvolver, até de repente ter experiências enfim, de dificuldades para desenvolver habilidades. Então, eu só reforçaria, né, para mim mesma que seguir esse caminho, né, me deixar me conduzir pelo que eu sentia que era certo, ou melhor, ou mais verdadeiro para mim. E me conduzir, buscar sempre exercitar o meu talento, que era por aí mesmo, só daria um reforço positivo para mim mesma. Sensacional. Eu me lembrei de um episódio que tem aqui no podcast Movendo-se, que foi com a Patrícia Furtado, e a Patrícia falava muito sobre o processo de encontro que ela teve com uma nova carreira, uma nova profissão, já depois dos 40 anos de idade. E ela dizia um negócio muito interessante, que era assim, tudo que eu vivi até hoje fez parte do meu processo de construção, né, de carreira. Então é um pouco do que você estava falando, eu não me arrependo de nada, de nenhuma escolha, por mais tortuosos que alguns caminhos eventualmente possam parecer ter sido, eles foram me forjando, né, até a pessoa que eu sou hoje, e me deixou pronta para seguir essa etapa da minha carreira, que foi a que eu escolhi hoje. E isso é bonito a gente perceber. Eu acho que isso está na vida de todos nós. Sim. Mesmo as pessoas que talvez estejam num momento de se sentir perdidas, eu acho que a gente precisa realmente ter essa gratidão por nós mesmos, porque mesmo quando você faz uma escolha ou se coloca em algo que não dá certo, que você sofre, que você bate cabeça, existe um grande aprendizado aí. Então, não é que a vida não está dando certo, é que a sua experiência naquele momento é uma experiência realmente de reconhecer que não é isso, não é o que está funcionando. E ainda assim você talvez um dia reconheça que aquela dificuldade tão grande te forjou, né? Permitiu a você desenvolver uma habilidade, encontrar uma força que você nem sabia que você tinha. Então, tudo que a gente vive é válido.
E eu acho que talvez isso tranquilize um pouco as pessoas que se sentem nesse momento da sua vida inquietas, perdidas, porque realmente estão em busca de algo mais verdadeiro, ou mais, né, ou novo, ou uma guinada, mas eu só diria assim, olha, tá tudo certo e um dia você vai entender isso, você vai entender o que você aprendeu, o que você desenvolveu, o que você cresceu com essa experiência que você está vivendo agora. Maravilhoso, obrigado pelas palavras. Regina, clássico momento já aqui no podcast Movendo-se, para a gente ir chegando na etapa final do nosso bate-papo, que está super agradável. Eu queria te perguntar o seguinte, se você tivesse que escolher uma pessoa, uma personalidade, viva ou não, mas que alguém que você teria muito interesse em conhecer, chamar para um almoço, um jantar, um café, quem seria essa pessoa e que tipo de pergunta você aproveitaria a chance para fazer? Olha, eu pensei em muitas pessoas, né? Muitas. Eu acho que eu queria dar um banquete para 100 pessoas, pelo menos. Já me falaram isso. Porque tem pessoas tão incríveis, mas o que me ocorreu assim, e realmente alguém que eu adoraria ter conhecido, Albert Einstein. Uau! Por ser um cientista, por ser alguém que, como eu, né, eu me identifico, né, com um aspecto, né, que eu vejo nele, que é o da curiosidade, que é o de querer entender, sabe? Então, assim, eu vejo um pouquinho disso em mim também, né? Uhum. Eu não seria jamais Pensei até em ser cientista quando era criança, viu? Olha que curioso. Uhum. É verdade. Quando criança eu tinha um laboratório de química e eu tinha um microscópio e eu adorava fazer experiências, mas eu logo descobri que não era a minha praia. Tanto é que, assim, no colegial eu escolhi fazer a carreira de biomédicas e quase tomei pau, então eu fui para humanas. Sabe aquelas coisas, né? Sei. Mas aí, o que tem a ver, né? O que eu tenho a ver com ciência? Eu acho que essa questão da curiosidade de procurar entender, né? Acho que era isso que me atraía. Então, eu gostaria de conhecer Albert Einstein, porque alguém foi um cientista brilhante, um homem que mudou, né? Um homem que marcou uma época, alguém que realmente realizou um grande serviço à humanidade, que trouxe uma expansão de consciência para todos nós e era alguém também muito espiritualizado. Então eu vejo nele realmente, enfim, alguém que eu admiro muito, gostaria muito de ter conhecido. E eu perguntaria para ele, me explica a teoria da relatividade, por favor, porque eu não entendo. Eu não consigo entender. Eu não entendi até hoje. Você pode desenhar aqui no papel para mim? Isso, porque tem ali, né, ele tinha uma cabeça brilhante e ele via muito mais coisas do que eu acho que, né, ele podia transmitir. Então eu gostaria me explica a teoria da relatividade, eu quero entender essa questão do tempo, da gravidade. Muito bom. E momento literário no nosso podcast, Regina, que livro te marcou, que livro você recomenda como literatura especial para as pessoas que estão ouvindo a gente? Nossa, muitos livros, viu? Também posso, né, indicar uma biblioteca? Pode. É até difícil escolher um livro. Que tenha, de repente, esse viés que a gente está falando aqui de autoconhecimento, autoconsciência, ou seja, alguma literatura que ajude as pessoas a aprofundarem um pouco nesse assunto. Bom, então eu vou indicar ou recomendar, enfim, eu vou ficar com um livro, acho que foi o meu primeiro livro sobre mindfulness, porque, né, a gente... citei isso meio de passagem, mas ter descoberto o mindfulness, que é uma prática meditativa que tem uma abordagem da neurociência, é utilizado hoje pela psicologia, pela medicina, como uma ferramenta para diversas finalidades, mas em essência é uma prática que traz muita autoconsciência, é a base da autoconsciência.
Então, eu ficaria com um livro de que eu gosto muito, que é o Atenção Plena, do Mark Williams. Atenção Plena é um livro que foi o primeiro livro em português que eu li muita coisa, antes de chegar a esse livro, muita coisa em inglês, porque Mindfulness ainda era muito pouco difundido no Brasil, quando eu comecei a me interessar por isso, em 2013. E esse foi um livro... É do Mark Williams, né? Mark Williams. Foi um livro que me iniciou na prática de Mindfulness, então ele tem um programa ali de 8 semanas, com exercícios, tem gravações, você pode acompanhar, né, aquele programa de treino que ele propõe. E o Mark Williams, nesse livro, ele questiona muito esse momento em que nós estamos hoje, de muita coisa para fazer, muita coisa na cabeça, muitas opções, e desse questionamento de qual é o sentido, né? O que eu estou fazendo, onde é que eu estou. Eu acho que isso pode ser muito útil, né? Pode ser muito interessante para as pessoas que te ouvem, né? Que ouvem o Movendo-se, que de repente estão em busca também daquilo que tem a ver com elas. Então, eu realmente indicaria esse livro, que abre toda uma dimensão da autoconsciência, de olhar para si, porque o olhar para si, o reconhecer-se, é fundamental para isso tudo que a gente está conversando até agora. Com certeza. O reconhecimento dos talentos, o reconhecimento daquilo que a gente gosta de fazer, né, da nossa verdade, daquilo que é verdadeiro para nós. Eu acho que nós precisamos realmente olhar para nós, olhar para dentro, nos perceber, porque o mundo aí fora tem toda essa multiplicidade de possibilidades que nos confunde. Não é? E voltar-se para dentro é sempre a partir de onde a gente realmente pode olhar o mundo e fazer as nossas escolhas. Certamente. Esse livro facilita isso, né? Esse livro trata disso. Perfeito, Atenção Plena. Está indicado aí pela Regina. Regina, super obrigado. Queria te agradecer demais pelo seu compartilhar, pela sua generosidade em fazer parte aqui desse podcast Movendo-se. E eu queria que você desse aí as informações para as pessoas, como é que elas podem te achar, como é que elas podem te encontrar, redes sociais, site, enfim, para entenderem um pouco mais, aprofundarem um pouco mais sobre esse conteúdo com você, eventualmente. Ok, bom, o meu podcast é o Autoconsciente. Ele também está no Spotify, no iTunes, nos apps de podcasts, está por aí pelo mundo. Deixa eu até falar de 3 episódios que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa. Claro. Tá? O episódio 27, eu não sei se você já escutou, Éder. Qual é? O título dele é O que te realiza. E eu falo justamente sobre essa questão do propósito de vida. Não ouvi ainda, já estou anotando aqui para ouvir. Você vai, enfim, eu falo também, eu abordei essas questões do talento, abordei essa questão do que faz sentido para nós, daquilo que a gente sente que é verdadeiro. E eu fiz uma reflexão também sobre o propósito de vida, que é algo que hoje todos buscamos, mas eu vejo as pessoas com às vezes com um pouco de ansiedade para reconhecer o seu propósito, para ter clareza do seu propósito. E o que eu digo ali é que você já está nele, tá? Eu digo, porque olhando para a minha própria experiência e para a experiência de ouvintes também, que eu trouxe para esse episódio, depoimentos de alunos, de pessoas que eu conheço, que corroboram isso, né? Tá tudo certo, você está vivendo exatamente o que você precisava viver e deixe a vida fluir, né? Porque tá tudo certo, é só uma questão de você em algum momento reconhecer, é isso. Ótimo. Tem esse episódio 27, tem 2 episódios bem recentes, que são o 48 e o 49, que falam de feedback, que falam de dar e de receber feedback. Eu ouvi, o 48 eu ouvi, é parte 1 e parte 2, né? Agora tem a parte 2, né? Eu ouvi a parte 1. Ah, legal, então. E a gente falou também de feedback, né? Sim. Então, o Autoconsciente está disponível nas plataformas, é bem fácil de você encontrar. No Instagram, eu sempre convido as pessoas a me encontrar lá no Instagram. Eu estou em tenho 2 perfis, tenho regina.gianete, com 2 N's, 2 T's e I,
e tem o perfil Você Mais Centrado, que está ligado ao meu projeto de programas de autogerenciamento, que eu estou ali disponível. Legal, legal. Muito bom. Então, gente, quem quiser se conectar com a Regina, fiquem super à vontade. Aprofundar esse assunto, descobrir um pouco mais de ferramentas sobre o que tem por trás aí do processo de autogerenciamento, de autoconsciência, de autoconhecimento. E Regina, te agradecer de novo, super obrigado, viu? Espero gravar mais alguns outros episódios lá na frente sobre esses temas que são bem impactantes e fazem total diferença na carreira e na vida de qualquer pessoa. Eu é que agradeço, Éder, pela oportunidade, pelo convite de poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês. E desejo a todos que todos estejam bem, que é o que eu sempre falo, e acreditem que tá tudo certo, tá? Eu acho que a gente ter essa confiança em nós, confiança no nosso interior, isso nos dá muita paz. Então, que todos estejam em paz também. Obrigada, Éder. Eu que te agradeço de novo. Pessoal, então é isso. Obrigado mais uma vez por acompanharem a gente até aqui. Fiquem conectados, de olho nos próximos episódios e próximas resenhas que vem por aí. Um beijo, um abraço e até mais.